Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 11.2, aquela aula de revisão dos conteúdos, onde nós vamos trabalhar aí os principais conceitos, que foram desenvolvidos na aula passada. E por falar nesses conceitos desenvolvidos na aula passada, você está lembrando sobre o que nós falávamos? Olha só, falávamos a respeito da representação gráfica, das funções posição e velocidade em um plano cartesiano e da análise desse tipo de movimento no gráfico para tentar desenvolver uma classificação em cima deles. Então, vamos nessa. Olha só, função horária da posição em função do tempo. No movimento uniformemente variado, nós vamos ter uma função que ela é do segundo grau, ou seja, a minha variável tempo, ela está em grau 2. Então tem um expoente ali, 2. Ela tem grau 2, significa que ela vai ter o quê? Um formato parabólico, um formato de parábola, com concavidade. E já a função da velocidade no movimento uniformemente variado, em função do tempo, ela é uma função do primeiro grau, Quando eu represento ela aqui, o expoente aqui é 1, então eu já sei que graficamente essa daqui vai dar uma parábola, assim ou assim, e essa outra vai dar uma reta assim ou assim, ok? Então olha só, aqui eu tenho uma função posição, função horária da posição em função do tempo, e esses são os dois gráficos possíveis que eu consigo ter, tá? São os dois gráficos possíveis que eu consigo ter. Vamos começar analisando esse aqui, Aqui eu tenho um gráfico, com a concavidade voltada para cima. Aí nesse caso, como ela está com a voltada para cima, eu sei que a aceleração é positiva, ok? E aí eu posso separar o movimento em duas etapas, A primeira etapa, essa parte esquerda aqui. O que acontece? Como o eixo vertical é posição e o corpo está andando aqui, está analisando aqui essa descida indica o quê? Indica que o corpo está ocupando posições cada vez menores. O valor da posição ao qual ele ocupa é cada vez menor, indicando o quê? Que ele está andando contra o sentido orientado da trajetória. Em outras palavras, quando um corpo anda contra o sentido orientado da trajetória, ele apresenta velocidade negativa. Então, nessa primeira etapa, a velocidade é negativa, todavia, entretanto, a aceleração é positiva. Então, como o sinal da velocidade é menos e o sinal da aceleração é mais, essa parte do movimento se classifica como retardada, tá? Aí você fala, por que retardada? Em módulo, o valor da velocidade vai reduzindo, tá? Aí aqui, nessa segunda etapa, o corpo ele está andando exatamente em posições cada vez maiores, cada vez mais crescentes. Ou seja, numa reta orientada, ele está andando exatamente no sentido da orientação da reta. Quando isso acontecer, eu já sei que a velocidade é positiva. Ah, professor, e a aceleração? Continua sendo positiva. Então, quando A e V forem positivos, ou quando A e V forem negativos, simultaneamente, eu vou dizer que eu tenho um movimento acelerado, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um movimento acelerado, significa que a velocidade, com o passar do tempo, está apresentando valores cada vez maiores. Tá ok, então movimento retardado à esquerda, movimento acelerado à direita. E o que está acontecendo aqui, nesse pontinho? Nesse pontinho é o vértice, É o vértice da parábola. E nesse vértice indica que o corpo tem velocidade igual a zero, indica que ele está mudando o sentido do movimento. Em outras palavras, você imagina aí uma trena que você estica e puxa e tem algum tipo de animal andando sobre a trena. Então, digamos que esse animal está andando no sentido, voltando, se aproximando da posição zero, ele está voltando, velocidade negativa. Aí, por alguma razão, ele para, vira-se e começa a andar no sentido positivo da trajetória. Então, naquele momento que ele parou,
e mudou o sentido da trajetória, é como se ele tivesse chegado no vértice da parábola, ok? Tá ok. E agora esse outro gráfico aqui, ele é um pouco parecido com o de cima, mas olha as mudanças que ele tem. A concavidade dele é voltada para baixo. Isso quer dizer o quê? Que a aceleração dele é negativa, tá? Então, concavidade voltada para baixo, aceleração negativa. E aí do lado esquerdo, olha só, movimento retardado, porque a velocidade é positiva e a aceleração negativa. Do lado direito, ele tem velocidade negativa e aceleração negativa, o que classifica isso como movimento acelerado, ok? Então, olha os dois tipos de gráficos que você pode ter. Vamos nessa! Quando eu faço uma representação da aceleração, eu sei que no M e o V ela é constante, então eu vou ter uma reta horizontal constante, que pode estar acima do eixo, né, horizontal, ou abaixo do eixo horizontal, depende do sinal de A. Quando eu represento a velocidade em função do tempo em um gráfico, eu posso ter uma reta crescente, onde o ângulo de inclinação, a tangente dele vai ser numericamente igual à minha aceleração, ou se eu tiver uma reta decrescente, eu vou ter também a tangente desse ângulo sendo a minha aceleração. O detalhe é que a aceleração aqui, para uma reta decrescente, será negativa, ok? Então, olha só, pessoal. Agora, eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que você tenha acertado, mas a gente vai descobrir se você acertou agora na nossa correção do passo a passo. Vamos nessa! Primeira questão. O número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado, com velocidade inicial nula. Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. Admita um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura, durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 elevado à quinta. Assim, a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra em número de bactérias por hora foi igual a... Então vamos lá. Pela proposta do problema, o desenvolvimento equivale ao número de bactérias e a taxa de crescimento das mesmas é equivalente à velocidade. Com base nessas informações e considerando que o movimento é uniformemente variado, nós vamos ter a expressão da função horária, né, da posição no movimento uniformemente variado. E essa expressão me dá isso aqui, ó. Passo o S0 para lá, deslocamento é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores para as primeiras 4 horas, né? Vamos ter o quê? Vamos ter o quê? 8 vezes 10 à quinta. O tempo, né? 4. Velocidade inicial, 0. Aceleração, tempo ao quadrado, então 4 ao quadrado sobre 2. Desenvolvendo, 0 vezes 4 vai sumir da expressão. 8 vezes 10 à quinta, estou repetindo. 4 ao quadrado, 16, e aqui sobre 2. Dividiu 16 para 2, obtém 8. Esse 8 que está multiplicando passa dividindo. E dividiu, você vai ter o quê? 1 vezes 10 à quinta metros por segundo ao quadrado. Conhecendo a aceleração, podemos agora encontrar o valor da velocidade, que é a taxa de crescimento na primeira hora do experimento. Para isso, vamos usar a equação horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. V, velocidade inicial, 0. Aceleração já foi calculada, 1 vezes 10 à quinta. E o tempo, 1 hora, então 1. Multiplicou, você vai ter o quê? 1 vezes 10 à quinta bactérias por hora. Ou seja, é uma taxa de crescimento, né? Então é uma taxa de variação. A diferença é que na física, essa taxa de variação é em quilômetros por hora, metros por segundo, e nessa questão ele faz esse paralelo, né? Relacionando velocidade como velocidade e taxa de crescimento. Aí ficou bactérias por hora. Então aqui,
esta resposta coincidiu com a letra A, né? Então, 1 vezes 10 à quinta. Questão 2. É dado o gráfico da aceleração escalar A em função do tempo de um movimento em função do tempo. Qual a variação de velocidade do movimento no intervalo de 0 a 5 segundos? Então tá aqui, ó. Ele deu esse gráfico bem tranquilo, mostrando pra gente o seguinte. Vamos ler e interpretar esse gráfico. Aqui, ó. Vamos ler e interpretar esse gráfico. O gráfico, primeira coisa que você vai olhar, na vertical é o quê? A aceleração, metros por segundo ao quadrado. Na horizontal é o quê? Tempo, em segundos. Então ele é um gráfico de aceleração pelo tempo, ok. Aí ele te dá a função, que é uma função constante, né? Olha só, 7, e vai ser sempre 7, constante. A reta não tem inclinação, a inclinação dela não faz isso e nem faz isso. Ela é uma reta horizontal, né? Então ela tem um valor 7 constante. E a questão é, qual é a variação da velocidade no instante 0 a 5? Então, no instante partindo do 0 e até o 5, qual que é a variação de velocidade? Essa é a pergunta. Então vamos lá, pessoal. Respondendo. Fica assim, ó. Eu vou analisar, né? De 0 a 5. Aí eu vou contando aqui o tempo, 1, 2, 3, 4, 5. Contando aí de 1, 2, 3, 4, 5, eu vou perceber o seguinte. A área embaixo desse gráfico vai ser numericamente igual a alguma grandeza, né? Que nós desejarmos. Sabendo que a aceleração é variação de velocidade pelo tempo, eu posso multiplicar essa equação meios e extremos. Os alunos gostam de chamar de multiplicar cruzado, né? Então, ΔV é igual a A vezes ΔT. Tá aqui, ó. A vezes ΔT. Ok. Então, qual que é o valor de A? Constante, 7. Qual que é o valor da variação do tempo? Se ele fala que é de 0 até 5, a variação foi de 5. Então, tá aqui, ó. Variação do tempo 5, variação de A, 7. Multiplicou 7 vezes 5, obteve quanto? Uma variação de velocidade de 35 metros por segundo, tá? E aí essa resposta, ela vai coincidir, pessoal, com a letra A, ok? Então, vamos lá. Esse tipo de questão, antes de sair fazendo qualquer conta, né? Ficar afoito, sair fazendo qualquer conta, é sempre aconselhável que você olhe o gráfico com atenção, identificando os eixos para saber quais as grandezas eles representam, para somente aí você pensar, eu consigo calcular a variação da velocidade a partir dessas informações. Por exemplo, se aqui fosse velocidade, né, e aqui fosse tempo, a área abaixo do gráfico não seria mais variação de velocidade. A área abaixo do gráfico seria o quê? O deslocamento, ou seja, já teria um outro significado físico. Então, a atenção nas grandezas as quais os eixos representam é a chave para você começar uma solução assertiva. Vamos lá, pessoal? Continuando. Decolando para o futuro. Questão 3. No instante t igual a 0, né? No instante inicial t igual a 0, o motorista de um carro percorre uma estrada retilínea com velocidade constante 20 metros por segundo. Avista um obstáculo 100 metros à sua frente. O motorista tem um tempo de reação de 1 segundo, né? Após o qual aciona os freios do veículo, parando junto ao obstáculo. Olha que interessante. Então ele está a 20 metros por segundo, constante, ok, ó, constante. Ele consegue perceber que tem um obstáculo que está a 100 metros na frente dele. Aí ele leva um tempo, né? Demora um tempo entre observar, processar a informação que foi observada e ter uma resposta muscular de reação. Então tudo isso somado, né? Esse delay foi um tempo de reação de 1 segundo. Ok. E aí, vamos lá. E ele vai conseguir acionar o freio. E uma notícia boa, ele vai conseguir parar exatamente junto ao obstáculo. Então ele não vai colidir e nem vai passar por cima. Supondo-se que o automóvel tem uma desaceleração constante, ou seja, apresentou uma mudança de velocidade, mas uma taxa de variação constante. Determine qual dos gráficos acima melhor representa
a velocidade do automóvel desde o instante em que o motorista avista o obstáculo até o instante em que o automóvel para. Olha só, vamos refletir aqui, ó. São vários gráficos, né? São vários gráficos. Este, A, B, C, D, ok? Vamos refletir aqui, ó. Durante um segundo, ele se move com velocidade constante, de 20 metros por segundo. Então, ele percorre o quê? 20 metros, tá? Como ele está a 20 metros por segundo e ele leva 1 segundo para reagir, significa que o veículo andou quanto? Percorreu quanto nesse intervalo do delay? 20 metros, ok? Aqui, ó, ΔS é V vezes ΔT. Se ele estava a 20 metros por segundo e ele levou 1 segundo para expressar uma reação, né? Segundo com segundo vai embora, 20 vezes 1 dá 20, o que vai te dar um deslocamento de 20 metros, tá? Então ele andou isso aí, né? 20 metros até que ele acionasse os freios. Depois, a sua velocidade diminui até zero, né? Segundo uma reta. Pois trata-se de um movimento uniformemente variado, com desaceleração constante, percorrendo 80 metros. Tá? Então, quando ele fala que tem uma desaceleração constante, e você vai representar isso num gráfico de velocidade, o gráfico de velocidade, em função do tempo, ele só pode ter duas caras, né? Ou a reta está ascendente, ou está decrescente, ou é constante, tá? Aliás, três, né? Perdão, são três possibilidades. Ou a minha velocidade é constante, aí eu tenho movimento uniforme, se for ver em função de t, ou eu vou ter velocidade que vai crescer com o tempo, mas aí é um movimento cuja aceleração está maior do que zero, não é o caso aqui, porque ele está desacelerando, ou vai ser um gráfico com uma reta decrescente, né? E aí você já sabe que nessa parte aqui, onde ele aciona o freio e acontece uma desaceleração, nesse intervalo a gente vai ter um gráfico que tem sim uma reta decrescente para esse intervalo, ok? E aí ele percorre 80 metros. Olha só, equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? Velocidade final, ele conseguiu parar, então é zero. Velocidade inicial é 20 metros por segundo. Menos 2 vezes A vezes 80, né? Foi o percorrido. Então ele vai ter o que aqui? 400, 0 igual a 400, menos 160 vezes A. Tendo aqui 160A igual a 400, dividindo 400 para 160, obtém o quê? Uma aceleração, no caso uma desaceleração, de 2,5 metros por segundo, ok? E aí, aqui, pessoal, está em módulo, tá? Está em módulo. Aí aqui, V igual a V0 mais AT. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20. Desaceleração, menos 2,5 e T. Quanto vale o tempo, então? O tempo vai ser 2,5T igual a 20. O 2,5 passa dividindo, 20 dividido para 2,5, 8 segundos, tá? Esse foi o tempo. Então, o tempo total, né? O tempo total foi aquele tempo que ele levou até expressar uma reação, mais 8 segundos em que aconteceu a desaceleração. Então, o tempo total, 9 segundos. Então, o gráfico mais condizente vai ser o da letra D, tá? De 0 até 1 segundo, uma reta, olha só. Vamos lá, 1 segundo aqui. De 0 até 1 segundo, uma reta constante. E aí, velocidade é 20. De 1 segundo aí aqui até 9, por que 9? Porque nós calculamos que ele levou 8 segundos. Então, como aqui já era 1 segundo, você vai somar 8 e vai chegar na posição 9. E aqui ele vai descer, né? Pronto. Então, aqui é tempo e aqui é velocidade. Ok, pessoal? Então, o gráfico mais condizente vai ser este da letra D, ok? Então, olha só. Essas situações que envolvem construção de gráfico ou colocam gráfico como resposta e análise, primeiro que entenda que física nunca vai te cobrar obrigatoriamente um conteúdo por vez. Apesar do assunto ser movimento uniformemente variado,
A questão conseguiu combinar dois conteúdos de física. Ela combinou o conteúdo de movimento uniforme com o conteúdo de movimento uniformemente variado. Então as questões assim, mais com o modelo Enem, com essa pegada, elas não tratam só de um conteúdo. É natural que elas combinem informações e te cobrem de forma conjunta, que foi o que aconteceu aqui, ok? Então esse gráfico aqui, ó, constante aqui e regrediu aqui, ok? Então, pessoal, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E, ei, até a próxima. Tchau, tchau.